Assim como Game of Thrones, a Casa do Dragão teve muitas diferenças do livro Fogo e Sangue para a série House of the Dragon. E nesse vídeo eu vou trazer para você todas as principais diferenças do livro com a série. E vou falar para você que não foi pouca não. Tem muita diferença que vai te virar de ponta cabeça. Então fique ligado nesse vídeo até o final que vou te trazer todas as principais diferenças do livro Fogo e Sangue para a série da House of the Dragon. Fala galera, beleza? Eu sou o Ryan, estamos aqui para falar de Casa do Dragão e começando logo com as principais diferenças eu vou falar sobre a família Velaryon. Já que nos livros eles têm uma aparência muito semelhante à família Targaryen, já que as duas famílias vêm da antiga Valíria e tem praticamente o sangue do dragão. Então a diferença que tem é que a família Velaryon nos livros ela é muito semelhante à família Targaryen. Então eles têm pele clara, pele branca, diferente da série que eles têm pele escura, são negros. E vou logo avisando que isso ficou foda pra cacete. O visual do Corlys Velaryon ficou muito bravo. E na minha visão isso ficou muito bem apresentado na série, já que o próprio autor George R. R. Martin aprovou e ainda ficou muito mais fácil da gente diferenciar as duas famílias, já que os filhos da Alicent, apesar de eles serem Hightower e também são Targaryen, são muito semelhantes com a Rhaenyra e o Daemon Targaryen. Então isso acaba deixando um pouco de confusão entre pessoas que ainda não estão acostumadas com a série. A série começa mostrando o Conselho de 101, onde a gente vê qual seria o próximo rei depois do rei de Jaehaerys. Ou seria a Rhaenys Targaryen ou Viserys Targaryen. Mas isso nunca aconteceu nos livros, já que no Conselho de 101 o próprio Jaehaerys nem estava presente. E quem estava naquele conselho para nomear o próximo rei nem era a Rhaenys, e sim o filho dela, o Laenor Velaryon. A Rhaenys tinha sido descartada anteriormente pelo fato dela ser uma mulher. Continuando no gancho da família Velaryon, a gente tem a esposa do Corlys, a Rhaenys Targaryen, que nos livros ela tem cabelos pretos, negros, já que ela também faz parte da família Baratheon. E com isso, a gente sabemos que a família Baratheon, a linhagem dela, a cor dos cabelos é muito predominante, já que a gente percebe isso lá em Game of Thrones, quando o Ned Stark descobre que os filhos do Robert Baratheon e a Cersei são bastardos, já que eles têm cabelos loiros e não cabelos negros. Justamente isso acaba causando essa grande confusão que tem aqui na série da Casa do Dragão. Pelo fato da Rhaenys ter cabelos negros, nos livros não é tão contestado assim como é aqui na série de Casa do Dragão, que os filhos da Rhaenyra são bastardos, já que a avó deles tinha cabelos negros também. Então essa contestação acontece muito na série, já que nos livros não tem tanto, justamente pela cor do cabelo da Rhaenys, que é a avó dos garotos. Agora a gente vai para a amizade entre Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower, que não existe nos livros. As duas sim são amigas, mas elas não são tão íntimas como são aqui na série. Aqui na série elas são íntimas demais. E isso acaba deixando um peso total para a resolução que a gente vai ter ao longo da temporada. Mas nos livros a Alicent Hightower é 10 anos mais velha do que a Rhaenyra. E acaba que as duas não se conectam tanto como é conectada aqui na série. Então a série ela teve essa alternativa de aproximar tanto as duas, colocando as duas atrizes com idades semelhantes, já que nos livros é totalmente diferente. A Aemma, que era esposa de Viserys, ela realmente morre nos livros por ter complicações no seu parto, mas o seu filho realmente nasce e depois ele morre no dia seguinte. Diferente que na série, que a gente percebe que o Viserys ele tem que tomar uma decisão muito difícil em o seu próximo filho ou a sua esposa, e ele acaba optando pelo seu filho, tendo a morte da criança e ele perdendo mais um herdeiro além da sua amada esposa. Então a gente percebe que teve uma grande diferença entre o livro e a série nesse exato momento, o que fez que o Viserys logo em seguida nomeasse a Rhaenyra como a sua próxima herdeira. Vou contando para ela a profecia do Aegon Conquistador que ele teve em sua visão, e essa profecia não existe até agora nos livros. O George R. R. Martin disse para o Ryan Condal, que é um dos showrunners da série, que estava com a intenção de fazer uma profecia desse sonho do Aegon. E o Ryan Condal teve a brilhante ideia de juntar essa profecia com a adaga que tem no universo de Game of Thrones para conectar as duas séries. Então essa profecia não existe nos livros ainda. Aqui na série a gente tem a morte de Hera Royce, que é a esposa do Daemon Targaryen, que ele chamava de Der Vaca Der Bronze. Porém, aqui na série a gente percebe que o Daemon acaba matando a sua esposa a pedradas, mas não é bem isso que acontece nos livros. Nos livros é dito que a Hera Royce ela acaba morrendo sim em um acidente de cavalo. Ela cai do cavalo depois do acidente e fica 9 dias agonizando até ela morrer, e depois ela é encontrada. Juntamente com isso, o Daemon depois vai pedir ao Vale, né, a sua posse, já que ele era o novo herdeiro, porém é totalmente negada, mas ele tinha um álibi inegável que ele não matou a sua esposa. Aqui na série é totalmente diferente, que a gente percebe que realmente o Daemon matou a sua esposa. E agora vamos para a Mysaria, que realmente a Mysaria chegou a estar grávida de Daemon Targaryen, porém ela logo em seguida perdeu o seu neném, o seu filho. E aqui na série a gente percebe que ela não estava grávida do Daemon em nenhum momento, sendo bem diferente do que acontece lá em Pedra do Dragão.
Segundo os relatos do livro, a Rhaenyra Targaryen ela não perde a sua virgindade com Criston Cole, e sim com Daemon ou com Harry Strong. Bom, esses são os relatos do livro, já que na série a gente percebe que é totalmente diferente que ela perde com Criston Cole. Acredito que a série fez isso muito para mostrar a raiva que o Criston Cole tem, consequentemente no futuro, pela Rhaenyra. Então acaba a série criando esse laço que teve entre os dois lá atrás no início para comparar lá na frente. Aquele momento que a Alicent Hightower fere a Rhaenyra com aquela adaga que era do Mindinho lá em Game of Thrones. Aquele momento nos livros nunca aconteceu. A Alicent realmente chega a puxar a adaga e ameaçar a Rhaenyra, mas ela nunca chega a realmente ferir a Rhaenyra no seu corpo. No momento em que Aemond consegue realmente dominar a Veiga e logo em seguida ele tem aquela batalha com os filhos da Rhaenyra, e ele acaba perdendo seu olho, no livro acontece exatamente isso. Porém nos livros é dito que o filho mais novo da Rhaenyra, que é o Joffrey Velaryon, ele encontra o Aemond e não as duas filhas do Daemon, que é a Baela e a Rhaena. Elas não estão naquele momento, não acontece essa briga, elas não estão nessa briga como estão aqui na série. Aqui na série a gente vê que tá a Rhaena, a Baela, o Lucerys e o Jacaerys. Já nos livros é apenas o Joffrey, o Jacaerys e o Lucerys, apenas os filhos da Rhaenyra que tá envolvido nessa briga. Além da filha Rhaelena do rei Viserys, que na série ela tem aqueles sonhos proféticos que a gente sabe que tá soltando alguns spoilers, né? Não soltou muito spoiler que ela tem esses sonhos proféticos. Para os livros isso não acontece, isso é algo totalmente dedicado da série para personagem. Isso nos livros não tem, pelo menos não é dito nos livros que a Rhaelena soltava essas profecias. Mas é óbvio que isso está nos livros, já que os livros é feito de contos, ele é feito de relatos. Não tem como a pessoa saber, adivinhar que ela estava soltando profecias ali pra gente o tempo todo, né? Quando o Viserys acaba tirando o cargo de mão do rei do Otto Hightower, isso acontece pelo fato do Otto Hightower estava querendo insistir pro Viserys nomear o Aegon como seu novo herdeiro no lugar da Rhaenyra. E essa decisão do Viserys não envolve a Rhaenyra diretamente para a expulsão do cargo do Otto Hightower como mão do rei. Já que na série a gente percebe que a Rhaenyra está totalmente envolvida pela expulsão do cargo do Otto Hightower. E também que na série, até o momento, o Otto Hightower não estava forçando pro Viserys para ele nomear o seu filho, o Aegon, como novo rei. Para a morte de Joffrey, que aconteceu juntamente antes do casamento da Rhaenyra Targaryen com Laenor. O Joffrey era o amante do Laenor e ele sabia que a Rhaenyra tinha um amante. Ele descobriu que o amante da Rhaenyra era o Criston Cole. Ele vai dar aquela provocadinha de leve no Criston Cole e o Criston Cole dá aquela surtada que a gente já sabe, aquele filho da mãe do caralho, e acaba matando o Joffrey a porrada durante a cerimônia de casamento, né? A vésperas da cerimônia de casamento da Rhaenyra. E logo em seguida a gente vê que a Rhaenyra se casa com Laenor. Porém nos livros é totalmente diferente que acontece isso. O Joffrey realmente morre pelo Criston Cole, e o Criston Cole acaba matando o Joffrey num torneio que antecede a comemoração do casamento entre a Rhaenyra e o Joffrey. O Joffrey fica vivo mais 6 dias depois e acaba morrendo ao lado do Laenor. Aqui na série ele morre na hora, que a gente viu como é que aconteceu, com aquela marcha loucura que teve o Criston Cole. O assassinato de Lionel Strong e Harry Strong, seu filho, nos livros acaba não contando nada quem realmente foi o autor do crime da queima do castelo de Harrenhal. Mas realmente eles morreram da forma que morreram na série. Eles foram queimados no castelo de Harrenhal, porém nos livros não é dito quem fez e cometeu esse crime. Já na série a gente percebe que é o próprio Larry Strong, que é o irmão do Harry Strong e filho do Lionel, que cometeu essa atrocidade que a gente já viu. Agora para a suposta morte de Laenor Velaryon, já que nos livros o Laenor Velaryon é dito que ele realmente morreu à mão do seu amante, ou tem uma outra versão que ele morreu em campo de batalha. Mas aqui na série a gente percebe que foi totalmente diferente o que aconteceu. Dá a entender para as pessoas que estavam ali trabalhando na corte que o Laenor realmente morreu pelas mãos do seu amante, mas sabemos que foi totalmente diferente. Que o Daemon convenceu o seu amante, né, pagou para forjar a morte de Laenor para que ele pudesse se casar com a Rhaenyra, ter caminho livre para se casar com a Rhaenyra, já que o Laenor teria morrido. E o Laenor fugiu com seu amante para Essos para viver os dois juntos. Então a gente percebe que teve uma grande diferença que faz total sentido pela leitura do livro, porque como o livro é dito por relatos, as pessoas realmente não iriam saber que o Laenor estava vivo e que ele fugiu com seu amante. Agora vamos para a mais polêmica de todas, que é o Aemond. O Aemond realmente na série, a gente viu que ele surtou, mandou a geral, falou da Rhaenyra, falou dos filhos dela. A gente viu o Viserys puxando a peixeira e o Daemon soltando a Tramontina nele.
É basicamente muito parecido com o que acontece nos livros. Nos livros é realmente o Waymond, ele acaba surtando e falando da Rhaenyra e dos bastardos. Porém, o que acontece é que ele não fala sozinho, ele acaba falando, ele e mais 5 primos dele acaba falando sobre os bastardos, sobre os filhos da Rhaenyra e xingando a Rhaenyra. E acontece que realmente o Daemon dá aquela tramontina nele, corta a cabeça dele, mas o Viserys manda cortar as línguas dos 5 primos dele que estavam comentando junto com ele. Além das 5 línguas cortadas, a Rhaenyra pega o corpo do Waymond e dá para sua dragoa, a Syrinx, e ela acaba devorando o corpo do Waymond inteirinho. Além que na série a gente vê que o Waymond, ele é irmão do Corlys Velaryon. Nos livros ele é apenas sobrinho do Corlys Velaryon, que é totalmente diferente. Agora a gente vai para a coroação do rei Aegon II, que é totalmente diferente nos livros também. A coroação do Aegon, realmente o Aegon acaba sendo aclamado pelo povo, mas após ele ser aclamado pelo povo, ele acaba subindo o seu dragão Sandfire e acaba dando 5 voltas na Fortaleza Vermelha com Sandfire. E não tem aquela entrada magnífica da Rhaenys Targaryen com a Meleys e ficando cara a cara com ele. É totalmente diferente nos livros. A Rhaenys, ela estava naquele momento junto com a Rhaenyra lá em Pedra do Dragão. Diferente que na série que ela vai lá, acaba dando aquele início de guerra ali. Antes da Rhaenys Targaryen a gente tem a morte da Laena Velaryon, que é muito diferente nos livros também. A Laena realmente ela morre no seu parto, porém ela chega a ter a criança e além de ter a criança, ela vai correndo para montar na Veiga para dar o seu último voo para morrer como uma montadora de dragão. Aqui na série a gente percebe que ela não tem a criança e ela manda a Veiga acabar soltando o Dracarys nervoso nela e a gente já sabe o que aconteceu e acaba tendo essa diferença na série com os livros. A morte de Arrax e Daenerys Targaryen, filho da Rhaenyra, pelo Waymond Targaryen. Nos livros é totalmente diferente do que a gente percebeu, do que a gente viu. Realmente o Waymond vai atrás do Lucerys lá em Ponta Tempestade, mas acontece que ele estava realmente querendo matar o Lucerys e querendo se vingar do seu olho. Após ele realmente matar o Lucerys, ele acaba pegando o corpo do Lucerys que cai no mar e arrancando os 2 olhos dele. Aqui na série a gente percebe que é totalmente diferente o que acontece. O Waymond não quer matar o Lucerys, quem acaba matando o Lucerys é a própria Veiga com vontade própria, desobedecendo seu montador, o Waymond. Mas isso acaba fazendo mais sentido na série do que no próprio livro, porque como a gente sabe que o livro é feito de relatos, não faz muito sentido ter uma batalha lá no céu e ter alguém contando o que realmente cada um dos dois estava querendo fazer. E aí isso serve muito para mostrar a personalidade do Waymond. O Waymond é um personagem muito inteligente. E pelo fato dele ser muito inteligente, não faz total sentido ele acabar matando o Lucerys apenas para poder a sede de vingança e ocasionar a guerra, já que a guerra estava praticamente apaziguada pela Rhaenyra com o Otto Hightower, já que o Otto estava negociando com a Rhaenyra e parecia muito que a Rhaenyra ia aceitar a paz do Otto. Então galera, essas foram as principais diferenças que eu encontrei aqui na série. Se você encontrou outras diferenças entre a série e o livro, vai deixando aqui nos comentários e se inscreve aqui no manual para não perder nada sobre House of the Dragon, sobre a Casa do Dragão. A gente vai trazer muito conteúdo bacana para vocês. Fico com vocês até o próximo vídeo. Valeu!